Para criar um logotipo, um profissional da área de design gráfico deseja construí-lo utilizando um conjunto de pontos do plano na forma de um triângulo, exatamente como mostra a imagem. Para construir tal imagem, utilizando uma ferramenta gráfica, será necessário escrever algebricamente o conjunto que representa os pontos desse gráfico. Esse conjunto é dado pelos pares ordenados x e y pertencente aos naturais, produto cartesiano naturais, quer dizer que o x e o y tem que ser um número natural, tais que qual condição tem que ser satisfeita. A gente pode olhar para isso e pensar o seguinte: existe uma reta aqui, que é uma reta bastante conhecida. Vou baixar um pouquinho, vou mudar a cor para destacar. O que a gente está pegando nesse caso são os pontos abaixo dessa reta. Existe uma outra reta aqui, opa, vou manter essa azul. Existe uma outra reta aqui, também bastante fácil de se identificar. Essa eu vou mudar de cor, vou fazer em verde. E existe uma terceira reta aqui. Também bem fácil de identificar, vou mudar de cor. O que a gente quer? Na verdade, a gente está selecionando com essas três retas uma região válida, que vão valer os pontos que estão nessas retas e abaixo dessa reta azul, ao lado esquerdo dessa reta verde e acima dessa reta laranja. Então, o que a gente quer aqui é definir que região será esta, abaixo da azul, que região será esta, à esquerda da reta verde, e que região será esta acima dessa reta laranja. Bom, eu vou começar pelas duas mais simples. Essa reta laranja, ela está sobre o eixo X. Uma reta paralela ao eixo X tem y constante. Quando está exatamente sobre o eixo X, eu posso falar que essa é a reta y igual a zero. Qualquer ponto dessa reta tem y igual a zero. Portanto, eu vou escrever aqui y igual a zero seria essa reta. Como estão valendo os pontos acima dela, estão valendo pontos que tenham y maiores ou iguais a zero. Se está para cima é positivo, se está para baixo é negativo. Então, a nossa primeira inequação vai ser escrita que o y pode ser maior ou igual a zero. Ok. Vou agora para a segunda, que é a mais simples, que é essa paralela ao eixo y. Toda vez que eu tenho uma reta paralela ao eixo y, eu tenho um x constante. Nesse caso, ela está cruzando ali no 10. Então, essa equação dessa reta seria x igual a 10. Eu sei que qualquer ponto dela, o x vale 10. O que eu estou pegando? Os pontos que estão à esquerda dela ou os pontos sobre ela. Pontos à esquerda dela têm valores de x menores do que 10 e pontos sobre ela têm valores de x igual a 10. Portanto, a segunda inequação que a gente vai ter vai dizer que x é menor ou igual a 10, que seria garantir que estão à esquerda dessa reta. A terceira, a mais interessante delas, essa azul. A reta em si é a reta bissetriz dos quadrantes ímpares. Veja, ela passa ali no 0, 0, na origem, passa aqui no 5, 5, no 10, 10, consequentemente vai passar no 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4. Ou seja, é a bissetriz dos quadrantes ímpares e ela tem uma característica bastante conhecida quando a gente estuda plano cartesiano, que é y ser igual a x. Ela passa pelos pontos em que a abscissa e a ordenada são iguais. Essa seria a equação dessa reta. O que a gente quer? Os valores que estão abaixo dela. Os valores que estão abaixo dela vão satisfazer qual condição? Você pode pegar um ponto específico dessa região para verificar. Por exemplo, se eu pegasse esse ponto aqui, que coordenadas ele tem? O x dele seria 9, o y seria 1. Qual foi a característica? O x é maior do que o y. Portanto, o que eu vou fazer para garantir que eu quero a parte de baixo dessa reta?
é pegar todos os valores em que o x é maior ou igual ao y. Para baixo é maior, igual é sobre a reta. Então, a terceira inequação que eu terei, x tem que ser maior ou igual a y. O que a gente tem? 3 inequações. Dessas 3 inequações, o que a gente conseguiu definir? Que o y tem que ser maior ou igual a zero, que o x tem que ser menor ou igual a 10 e que o x tem que ser maior ou igual a y. Tem como juntar essas 3 numa informação contínua de inequações, digamos assim? Tem. O zero é o menor dos valores que a gente teria para y. Então, o y será maior ou igual a zero. Em contrapartida, o y é menor ou igual a x. Quer dizer, então, que eu posso escrever assim. O y menor ou igual a x ou o x maior ou igual a y. Depende do sentido de leitura. E a terceira está dizendo que o x... desculpe. A segunda está dizendo que o x é menor ou igual a 10. Pronto, eu consegui juntar as 3 nessa estrutura. O que dá 0 menor ou igual a y, menor ou igual a x, que é menor ou igual a 10, a alternativa correta, que seria a alternativa B. Nada te impede de pegar alguns pontos aqui da imagem e tentar verificar se são satisfeitas as condições dadas nas alternativas. Mas eu acho que isso ia gastar mais tempo.